Você sabia que o livro de Enoque, uma obra apócrifa fascinante, nos oferece um vislumbre do julgamento dos anjos rebeldes? Neste vídeo, vamos explorar os relatos intrigantes desse livro, descobrir quem foram esses anjos e entender o que o julgamento deles nos ensina sobre justiça divina e o plano de Deus para a humanidade. Fique até o final, porque este tema é de tirar o fôlego. Enoque é uma figura misteriosa da Bíblia, mencionado no Gênesis como alguém que andou com Deus e foi levado por ele. O livro de Enoque, embora não faça parte do cânon bíblico tradicional, é amplamente lido em diversas tradições e fala sobre visões celestiais, anjos e o plano divino. Este texto foi escrito entre os séculos 3 e 1 a.C., e sua parte mais famosa é a descrição da rebelião dos vigilantes, os anjos que desobedeceram a Deus. Os vigilantes desceram à terra, se apaixonaram por mulheres humanas e engendraram gigantes, os Nefilim. Isso resultou em corrupção, violência e uma ruptura no plano divino. No livro de Enoque, os anjos rebeldes, também conhecidos como vigilantes, cometeram um dos atos mais graves de desobediência contra Deus. Esses anjos, que tinham a responsabilidade de vigiar e proteger a humanidade, foram seduzidos por suas paixões e desejos. Eles abandonaram suas posições celestiais e desceram à terra com um propósito proibido, se unir às filhas dos homens e gerar descendência com elas. A partir dessa união, nasceram os Nefilim, gigantes que trouxeram destruição e violência ao mundo. Os Nefilim eram criaturas poderosas, mas sua existência corrompeu o equilíbrio da criação divina. Além disso, os vigilantes também ensinaram aos humanos conhecimentos secretos que Deus não havia autorizado a serem revelados, como feitiçaria, a astrologia, a manipulação de metais para criar armas e o uso de cosméticos para a sedução. Essas práticas levaram a humanidade a um estado de corrupção moral e espiritual sem precedentes. O pecado dos anjos rebeldes foi muito além de uma transgressão individual. Ele representou uma tentativa deliberada de desafiar a ordem estabelecida por Deus. Ao violar os limites entre o celestial e o terrestre, esses anjos provocaram a ira divina e desencadearam um julgamento que impactou não apenas eles, mas também a humanidade e toda a criação. Esse relato nos faz refletir sobre as consequências de desafiar a autoridade divina e os efeitos devastadores que o pecado pode causar. Os vigilantes não apenas caíram em desgraça, mas também influenciaram outros a se afastarem de Deus, ampliando o alcance de sua transgressão. É uma história que nos alerta sobre o poder destrutivo do orgulho, da desobediência e da busca por poder além do que Deus permite. Esses eventos são, ao mesmo tempo, um lembrete da justiça de Deus e da seriedade com que ele lida com aqueles que corrompem sua criação. Apesar da gravidade dos pecados cometidos, o julgamento dos anjos rebeldes aponta para o triunfo final da justiça divina e para a restauração do plano perfeito de Deus. O julgamento dos anjos rebeldes, conforme descrito no livro de Enoque, é um dos eventos mais solenes e impactantes na narrativa apócrifa. Esses anjos, conhecidos como os vigilantes, não apenas desobedeceram a Deus, mas corromperam a criação ao interferir no mundo humano de maneira direta e catastrófica. Em resposta a essa grave transgressão, Deus decretou um julgamento justo e implacável contra eles, demonstrando sua santidade e autoridade soberana sobre toda a criação. A primeira etapa do julgamento foi a prisão dos vigilantes. Deus enviou o arcanjo Rafael com a missão de acorrentá-los em um lugar de trevas, chamado de abismo, um local de confinamento eterno reservado para aqueles que desafiaram a autoridade divina. Esse abismo, descrito como um local de escuridão e sofrimento, tornou-se o símbolo do castigo para os anjos que escolheram o caminho da rebeldia. Além da prisão imediata, os anjos rebeldes foram condenados a esperar até o grande dia do julgamento. Nesse dia, de acordo com o livro de Enoque também mencionado em Judas 1:06, esses anjos seriam finalmente julgados diante do trono de Deus e lançados no lago de fogo eterno, reservado para Satanás e seus seguidores. Este lago de fogo é descrito como um lugar de tormento perpétuo, simbolizando o destino final de todos os que rejeitam a autoridade divina. O julgamento não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um ato de restauração. Ao punir os vigilantes, Deus preservou a ordem moral e espiritual de sua criação. Ele mostrou que, mesmo que o mal pareça prevalecer temporariamente, a justiça divina é infalível e será plenamente executada. Curiosamente, essa narrativa tem paralelos no Novo Testamento,
onde o apóstolo Pedro e Judas mencionam os anjos que abandonaram suas posições de autoridade e foram acorrentados até o dia do julgamento. Essa conexão reforça a ideia de que a história do livro de Enoque é um lembrete universal sobre a seriedade do pecado e a inevitabilidade do julgamento. Para nós, essa história oferece reflexões profundas. O julgamento dos anjos rebeldes é um lembrete poderoso de que ninguém, nem mesmo seres celestiais, está acima da justiça de Deus. Ele nos chama a considerar nossas próprias ações e a viver em obediência à vontade divina. Além disso, essa narrativa aponta para a esperança de redenção e restauração. Enquanto os anjos caídos receberam um castigo eterno, a humanidade é oferecida graça e salvação por meio de Jesus Cristo. Assim, o julgamento divino dos anjos não é apenas uma história de condenação, mas também um convite para refletirmos sobre a santidade de Deus, sua justiça e o amor que Ele tem por sua criação. É um chamado para permanecermos fiéis e confiarmos em seu plano, mesmo em meio às adversidades causadas pela rebeldia daqueles que se opõem a ele. A história dos anjos rebeldes e seu julgamento, como apresentada no livro de Enoque, não é apenas um relato antigo de eventos sobrenaturais, ela contém lições profundas e atemporais para a humanidade. Este episódio trágico e ao mesmo tempo instrutivo serve como um espelho espiritual que reflete os desafios, as escolhas e as consequências que enfrentamos em nossa própria jornada de vida. Primeiramente, a história dos anjos rebeldes nos lembra da importância da obediência à vontade de Deus. Esses anjos foram criados com um propósito elevado: proteger, guiar e observar a humanidade. No entanto, ao escolherem seguir seus próprios desejos e desobedecerem a Deus, eles destruíram seu propósito original e causaram devastação na criação divina. Isso nos alerta sobre o perigo de desviar do plano de Deus para buscar nossos próprios interesses, muitas vezes motivados por orgulho, egoísmo ou ambição. Outra lição poderosa é a santidade de Deus e a seriedade do pecado. A rebeldia dos anjos não foi ignorada ou minimizada. Pelo contrário, Deus demonstrou que toda ação tem consequências, e que Ele é justo em lidar com o mal, não importa de onde ele venha. Isso nos lembra de que, enquanto Deus é misericordioso, Ele também é santo e justo, e devemos levar a sério nossas escolhas morais e espirituais. Também somos confrontados com a realidade de que o pecado sempre tem consequências abrangentes. As ações dos anjos rebeldes não apenas os condenaram, mas também trouxeram corrupção, violência e sofrimento à humanidade por meio dos Nefilim. Essa verdade ecoa em nossa própria vida. Nossas decisões erradas podem ter impactos muito maiores do que imaginamos, afetando não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Por outro lado, a narrativa do julgamento dos anjos rebeldes também aponta para a esperança e a restauração. Apesar da corrupção causada pela rebeldia, Deus permaneceu no controle, restaurando sua ordem e executando justiça. Isso nos lembra que, mesmo em meio ao caos e à desobediência, Deus nunca perde o controle. Ele é capaz de transformar situações difíceis em oportunidades de renovação e redenção. Além disso, essa história nos ensina a discernir influências espirituais e culturais. Os anjos rebeldes introduziram práticas que corromperam a humanidade, como feitiçaria, violência e imoralidade. Da mesma forma, hoje enfrentamos influências culturais que podem desviar nosso foco de Deus. Essa narrativa nos convida a avaliar nossas escolhas e nos perguntarmos: estamos sendo guiados por valores divinos ou sendo influenciados por forças que se opõem ao plano de Deus? Finalmente, o julgamento dos anjos rebeldes nos chama a refletir sobre o papel da graça e da misericórdia. Enquanto os anjos caídos não receberam outra chance, Deus estendeu à humanidade a possibilidade de arrependimento e redenção por meio de Jesus Cristo. Isso nos lembra do privilégio que temos de voltar ao caminho certo quando erramos e da graça que nos é oferecida diariamente. Em resumo, a história dos anjos rebeldes é um convite para sermos vigilantes, humildes e obedientes a Deus. É uma advertência contra o orgulho e a desobediência, mas também uma mensagem de esperança de que Deus é fiel para restaurar aqueles que se voltam para Ele. Que possamos aprender com esses exemplos e viver uma vida alinhada com os propósitos divinos, confiando em sua justiça e bondade. O julgamento dos anjos rebeldes é uma história que mistura mistério, justiça e esperança. Ele nos desafia a refletir sobre nosso próprio papel no plano divino e a viver em obediência ao Criador. Gostou deste conteúdo?
Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos juntos explorar as profundezas das Escrituras e temas como este. Até a próxima!